Olá, está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror. Eu ouso gente morta. Eu sou o Maxon Lima, estou aqui com meu grande amigo Rômulo Matei. 140 programa, tirando os specials, né? E tamo aí, Max. Meter bronca no Horror Subjects. Rapaz! E nada melhor do que começar com um Horror Subject brasileiro. Brasil. Dr. Viscera, The Definitive Edition do Dr. Viscera. Não joguei a edição original, né? A Vanilla do Dr. Viscera. Tive acesso graças aos nossos camaradas da Nuntius, uma distribuidora focada em jogos nacionais. Pude jogar essa versão definitiva, então eu não tenho um comparativo para poder dizer. Assim, o comparativo que eu de fato posso fazer é que essa galera aqui da Liminal Road é muito fã de Puppet Combo. E não só isso, mas também muito fã de Terror 80, o Splatter lá dos anos 1980, que tanto amamos. A primeira coisa que eu me lembro a ver esse jogo aqui, ó, A Noiva do Reanimator. Fantástico. Mas assim, eu acho que o visual do doutor aí puxa muito pra coisas mais clássicas ainda, tipo O Homem que Ri da Vida, sabe? É claro que Dr. Frankenstein, etc e tal. Mas essas cores, esses verdes, esses roxos, isso aí remete muito ao terror 80, né? E essa coisa de você estar ali num sanatório abandonado e você precisa escapar. Então é um jogo de fuga, é um escape room da vida. Eu gosto muito da forma como o pessoal da Liminal Road se descreve aqui na página deles na internet. É tipo: somos uma equipe de 4 amigos que fazem jogos de terror bizarros. Bom. Para nós, o terror é o tempero supremo. Ele se mistura perfeitamente com qualquer gênero ou tipo de jogo para torná-lo melhor. Então é basicamente isso. Nunca tinha pensado nisso, é verdade, hein? É, assim, quem cresceu jogando videogame sabe que o terror, lá nos primórdios dos videogames, ele era justamente esse tempero aí. De Castlevania ao próprio, sei lá, Altered Beast. Essas coisas tinham elementos de terror com monstruosidades e tal. O Splatterhouse, ele foi um dos pioneiros em abraçar de fato o chocante, assim, de querer chocar, etc e tal. Tanto que teve muitos problemas. O Splatterhouse teve problemas de classificação etária antes de Mortal Kombat estabelecer isso mesmo. Vale uma pesquisadinha. Splatterhouse é um negócio assim que, por mais que não seja algo que as pessoas lembrem, né, algo muito popular, é muito importante. Lá pelos idos dos 80, 90. Na época ele não foi tão conhecido, mas hoje em dia ele já se tornou um cult, né, Max? O que é cult não é muito conhecido. Mas assim, a coisa não foi pra frente, é isso que eu quero dizer, né? Em 2010 tentaram um jogo novo, foi um fiasco, e aí morreu. Então, é essa coisa mesmo de fã aficionado. Mas, Dr. Viscera, você tá ali nesse sanatório e você tem várias formas de escapar. Você tá meio que livre ali, né? Você tem que fugir desse médico, fugir da enfermeira. Tem outras coisas que aparecem ali pra te matar, mas é legal como o jogo abre o leque de possibilidades pra você. É um jogo furtivo, essencialmente. Dá pra você personalizar bastante a partida pra deixar mais ou menos difícil em termos de acessibilidade. Eu gostei bastante do que o estúdio fez, Liminal Road aqui. E também tem formas distintas de conseguir escapar, que envolve encontrar vários itens, resolver quebra-cabeças, etc e tal. Então, assim, eu gosto quando o jogo te dá mais de uma opção pra você escapar. Eu gosto. E assim, eu não consegui concluir pra mim mesmo se tem alguma mais fácil ou mais difícil. Por exemplo, tem ali a porta de entrada do sanatório. Você precisa de um alicate pra cortar corrente, de um pé de cabra pra tirar as madeiras, precisa também de um item mais específico ali. Aí tem outras formas mais peculiares, digamos, pra escapar desse lugar. Mas eu gostei bastante do jogo, me divertiu muito, tomei vários sustos. E o que eu posso acentuar mais é que, primeiro, o jogo tá dublado. Boa. Não tem muitas falas, mas o médico, ele solta umas pérolas, assim, quando ele tá vindo atrás de você, e é sempre melhor em português brasileiro. Uma aí. Eu acho que eu estou ouvindo alguma coisa. É uma coisa meio nessa linha, assim. Agora você não me escapa. Sabe, ele vai bem nessa linha desse terror exagerado dos anos 80, assim, né? Pastelão. Funciona bem. O gameplay é super bom. O design, o mapa, né? O design da fase, digamos assim, sim, é caprichado. E tem a coisa também de... Como posso dizer? Quando você é pego, não acaba o jogo, necessariamente. É como se você tivesse 5 vidas. Então você acorda dentro de uma gaveta do necrotério do lugar. Aí você sai de lá e pode continuar explorando. Onde você foi pego, o item vai estar. Tem essa questão muito importante de pontuar. Você só consegue levar 2 itens por vez.
E essa é uma das grandes dificuldades do jogo. Você pode deixar o item em qualquer lugar do mapa, e você tem que saber que o item tá lá. Não tem nada que te indique. Ah, entendi. Essa é uma das questões que eu achei bem legais, do tipo, você chega num lugar que é super difícil de ir até lá, você sabe que o caminho de volta também vai ser difícil, e você tá com um item na mão que você não vai abrir mão daquilo que você encontrou nesse lugar, entendeu? Então é isso que você tem que levar em consideração. Eu, por exemplo, só consegui acabar porque eu fui colocando os itens em lugares de mais fácil acesso. Pra mim funcionou assim, mas eu gosto muito dessa questão immersive sim da coisa, de abrir as possibilidades de se fazer a mesma coisa de diversas maneiras diferentes, né? Então, pra mim é dos grandes destaques do jogo. E essa galera ser muito fã de terror também pra mim sempre conta. Eu não tinha jogado o primeiro jogo dessa galera aqui da Liminal Road, que se chama Laser Tag Massacre, mas estou bem de olho no próximo jogo deles, que ainda não tem data, e se chama Spook Tales. E assim, é Creepshow de todas as formas. Ele também vem num formato antológico, como aqueles pacotes da Dread XP, que são vários jogos de terror, né? Cada jogo desenvolvido por uma pessoa e com uma temática, com um formato, uma história. Falando desse lance de você ter várias maneiras de você resolver, isso aí é uma prova de que os caras trabalharam muito, né? Porque pra cada uma dessas saídas aí, com certeza, são, sei lá, semanas, meses de programação, né? Então os caras tiveram esse esmero aí, esse capricho aí. Uma salva de palmas aí pro estúdio e esperamos os próximos jogos, né? É bem caprichado, eu vou falar, essa galera ama o terror de VHS, Rômulo, porque quando você vai começar a jogar, o Dr. Viscera tá dentro de uma caixa de fita, uma fita dentro de uma caixinha, você tira a fita e bota no VHS e aí começa. Eu achei bem bom. Temos mais coisa aí, né, Marcos? E agora a gente vai pro outro extremo. Toda essa minha empolgação, ela mingua pra falar sobre Finis Actus, porque isso aqui me deixou deprimido, assim, quando eu joguei. Já começando com mensagem de IA, com um trailer totalmente feito com IA, assim, deprimente. Já comecei, assim, com ânsia de vômito jogar esse negócio. E aí me entrega um jogo extremamente básico, onde você é um detetive que vai examinar, investigar uma casa mal assombrada. Um ilusionista... Em Londres, né? É bem vitoriano, assim. É um ilusionista famoso que fez um pacto pra ser bem sucedido, fazer sucesso. Ele morreu no pau. E aí a casa dele, ali a propriedade dele, ficou mal assombrada. E aí você vai lá meio que pra expurgar, exorcizar esses maus espíritos da propriedade. É um detetive exorcista? Quando você chega lá pra investigar e aí ele vai descobrindo isso, aquilo, artefatos, itens mágicos, lendo pergaminhos antigos, você vai... A única forma é você confrontar as assombrações. Então exorcizar é uma forma de dizer, né? Ele vai de fato confrontar o mal que existe nessa casa. Entendi. Mas assim... básico do básico do básico no gameplay, esses jogos de terror em primeira pessoa, que male tem um quebra-cabeça aqui, outro ali, e aí essas sequências de perseguição, essas assombrações que te matam. E o que eu posso dizer como ponto positivo desse jogo é que rola um esforço para apresentar novos elementos de gameplay conforme você vai jogando, por mais que seja um jogo curto. Eu acho que eu acabei esse jogo em 1h30, foi numa noite assim que eu peguei para jogar. Tem ali uns quebra-cabeças que eu fiquei um pouco mais empacados, assim, mais umas sequências que você tem que lidar com as assombrações, mas no trecho final ali, que eu achei bem fraquinho, mas ainda assim admiro o fato de ter algo de diferente em termos de gameplay. É importante dizer, Marcos, você falou que o jogo é curto, né? Mas ele não é ruim porque ele é curto, né? Porque não, tem imagina. Jogos curtos que são maravilhosos, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e nem um jogo é grande e um jogo é bom, não faz qualquer relação uma coisa com a outra. Shepard Works é o nome do estúdio, não conhecia, eu acho que é o primeiro jogo deles também. É um desenvolvedor só, né? Também é bom pontuar, mas esse lance da IA é um negócio que me tira completamente, assim, de todas as formas. Eu preferiria uma parede de texto contando o que esse vídeo mostra no começo, porque assim é abominável mesmo. Mas aí, Finis Actus disponível no Steam e pela bagatela de R$ 7,95. Você vai pegar essa experiência de terror que eu particularmente não recomendo. Agora, será que eu recomendo esse filme aqui, Romulo? Filme brasileiro, hein? Cara, a gente conversou sobre isso, eu até que sugeri colocar aqui na pauta. Foi filmado em 2025, foi lançado agora na Netflix, Salve Rosa. #Salve Rosa. Esse filme eu coloquei aqui porque eu tenho um pouco de agonia com filmes que tem certo tipo de abuso, né? Então, não sei se já pode falar assim, mas é assim, dá pra gente perceber que é uma mãe, que ela é mãe de uma filha que é uma influenciadora. Vivida pela Karine Telles, tá? É uma atriz... excelente atriz. Arrebentando nas novelas. Karine Telles, ela fez Que Horas Ela Volta, ela fez Bacurau. Uma grande atriz brasileira, hein? Eu gosto dela. Quem faz a filha é a Clara Castanho também, né? Uma atriz também muito conhecida. A gente tem falado bastante dela aqui. A gente falou dela, da Clara Castanho, no Bom Dia Verônica. E ano passado, com o Apanhador de Almas, um filme de terror que ela fez também. Exatamente. Que também tá muito boa no filme. As duas estão incríveis. Tem uma outra amiguinha dela, a Lana Cabral. E, cara,
Você percebe que essa criança, que ela era seguida por milhares, milhões de pessoas, ela faz o trabalho lá dela de influenciadora, mas que ela não é uma criança muito feliz. Ela faz ali, né, vai seguindo o que a mãe fala. E aí a gente vai começando a descobrir, de acordo com o desenvolvimento do filme, que tem alguma coisa muito, muito, muito bizarra, algum segredo muito, muito obscuro ali nessa história, cara. Quero pontuar que a direção desse filme é de uma documentarista chamada Susana Lira. Ela tá fazendo um documentário sobre a Marília Mendonça, já fez do Gonzaguinha. Ela é bem experiente. E aí, no Fernanda Young, no meio do caminho, ela pegou e resolveu fazer esse filme. Que assim, a questão de que quando o Rômulo trouxe aqui, né, a gente inclusive agora vai ter um bloco de Netflix, a gente vai falar de outras produções da Netflix. Se isso aqui é um filme de terror, se cabe aqui no programa. E eu acho que tem uma questão tenebrosa ali que cabe, porque isso aqui me lembrou muito, sem falar qual é que é o lance. Se a gente falar o filme que lembra, a gente já vai entregar, né? Não, mas aí só vai entregar pra quem sabe. Eu não ia nem falar de filme, eu ia falar da minissérie The Act, o Ato, do Nick Antosca e da Michelle Jean, com a Patrícia Arquette e a Joy King. Que é baseado em fatos reais, né? Pra mim, assim, é absolutamente obrigatório. Então, assim, foi o que me remeteu dentro dessa linha narrativa. Mas é isso, a relação abusiva da mãe com a filha, de que, como você falou, visivelmente ela não faz aquilo que ela gosta, ela não faz aquilo que ela quer, mas a vida dessas duas pessoas gira em torno desse sucesso, gira em torno de ter que fazer isso, ter que entregar esses vídeos, né? Essas publicidades que sejam. E aí mostra elas chegando numa casa, não tem a presença do pai, chegando numa casa nova, vizinhança nova, se conhecendo ali, né? E aí as questões vão sendo levantadas. Eu tive um problema de embarcar no filme, de crer na forma como as coisas iam sendo mostradas. Não pela atuação, mas especialmente quando eles tentam mostrar a dimensão da popularidade da Rosa. Então, assim, fica uma coisa, assim, muito pouco crível como o filme faz isso. Mas será que a gente não tá subestimando ou superestimando a audiência desse tipo de conteúdo? Porque... não, Rômulo, o que eu tô falando é que o filme faz questão de mostrar que ela é super popular, mas assim, fica meio que só na teoria. Quando o filme vai pra prática nesse aspecto, fica uma coisa meio tosca, assim, é isso que eu tô querendo dizer. Entendi, mas eu gostei muito incomodado, isso pra mim conta bastante quando eu assisto um filme desse tipo, e gostei do final também. Eu achei o final péssimo. De novo, assim, é muito difícil de embarcar no final, é muito pouco crível, não dá pra engolir um negócio daqui. Do jeito que é feito, a maneira que é feito. Eu achei... Bom, mas assim, de fato, convida a assistir pra gente conversar. Então é isso, vocês assistam, e aí vocês vêm aqui no comentário e falam assim, Rômulo, você está errado, Maxson, você tá maluco. Como que pode ser errado ou certo sendo que é gosto? E a gente tá aqui só expondo. Não existe isso. Gosto é gosto, né, pai? Aí a gente, né, troca ideia e mostra os argumentos, né, meu? Mas então queremos saber a sua opinião. Com certeza. E também, bicho, mantendo o audiovisual, mantendo o Netflix. A gente tem aqui algo horrível vai acontecer. E aí, Maxson? Olha, quando eu vi que isso aqui tinha o nome dos irmãos do Stranger Things, eu meio que torci o nariz, confesso. Mas... Você pegou um bode dos caras, né, Max? Fala a verdade. Mais ou menos, os Duffer Brothers lá, mais ou menos. Tem muita gente muito competente por trás dessa série. Você pega quem dirigiu, quem produziu, quem escreveu, aí a coisa muda de figura. E aí me decepciona um pouco, porque o meu problema com essa série é que eu achei ela muito longa e ela não se sustenta tanto assim. Se isso aqui fosse um filme, se fosse uma coisa mais enxuta, teria sido muito mais eficaz, na minha opinião. Mesmo porque, o que você falou, é muito longa. 8 episódios. O que ela entrega ali nos minutos finais é absurdo de bom. Não, nem minutos, porque assim, é uma série que ela tem uma não linearidade, né? Ela começa já com o final, com essa coisa horrível, porque pelo próprio título, né? Com um casamento e sangria desatada, e vai tendo uma contagem regressiva até o dia do casamento, né? Porque eu tava comentando sobre as cineastas envolvidas. Quem escreveu essa série é a Haley Z. Boston, que ela teve envolvida com uma série que a gente comentou aqui, a gente gostou muito, eu lembro de você ter gostado muito também, que é a Vingança Sabor Cereja, Sim. De uns anos atrás. Ela também teve participação no Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Ela é excelente. E quem dirigiu foram algumas diretoras que dirigiram essa série. Entre elas, a Verônica Tofiska, que dirigiu Bebê Rena, e a Axel Caroline, que dirigiu vários episódios da série Dan, eles. Nossa. Então trouxeram uma galera, tipo, duas cineastas muito competentes, que manjam muito do que estão fazendo. E aí consegue entregar. E outra, a atriz, a protagonista, que é a Camila Morrone,
ela sustenta essa série. Na minha opinião, ela carrega essa série nas costas, assim. Até quando a coisa não tá andando, é ela que arrasta o negócio, tipo, tal qual um cadáver, assim. Porque é muito boa a atuação dessa mulher. E ela contracena com um ator que... Adam DeMarco, o Nick. Que vamos combinar. Eu acho que ele não dá conta, não. Eu lembrava dele no White Lotus, acho que é a segunda temporada. E ele fez também o Undertone, Rômulo. A gente vacilou e não comentou dele no Undertone, e ele é o outro lado do podcast no Undertone. Mas ele quase não aparece, né? Então, assim, enfim... Não, ele quase não. Ele nunca aparece, mas a voz dele tá lá o tempo inteiro, né? É importante. Mas, Maxon, é importante a gente falar do que se trata, né? É uma história da Rachel e do Nick, né? A Camila Morrone e o Adam DeMarco. Se passa na semana que eles vão se casar. 5 dias. Eles estão numa mansão lá dos pais, né? Dos sogros ali. Na verdade, não, Rômulo. Assim, eu acho que vale um pouco antes, porque mostra eles chegando até lá. Esse caminho até lá também é importante, né? Na estrada, parando naquele restaurante de beira de estrada, o encontro dela com aquela figura enigmática daquele senhor de idade e tal. Então tem umas questões que o sobrenatural vai pairando, assim, e eu acho isso legal, do tipo, é ou não é? Qual é que é a questão dessa série? Tem um casamento bonito, né? Sobrenatural e do gore aqui nessa obra, né? E aí ela começa a ter pressentimentos e ter umas visões, memórias, né? E ela descobre que tem uma maldição. Eu acho que nem dá pra colocar dessa forma, porque do jeito que a série coloca, eu acho que vale assistir, caso não tenha assistido, porque o mistério do que se trata é uma questão. E eu acho que a forma como isso desenrola, que pra mim é um dos pontos negativos, que não precisava de tanto tempo assim, porque quando você antecipa por tantos episódios um mistério, muito dificilmente a revelação vai fazer jus ou vai justificar, muito dificilmente. Quando a coisa era mais direta e reta, eu acho que em alguns aspectos acaba sendo mais eficaz, que é bem o caso aqui. Então assim, a série foi me conquistando, confesso, especialmente por conta da atuação da Camila Morrone. A gente tem uns nomes assim absurdos nessa série, tipo a Jennifer Jason Leigh, que é uma atriz surreal, ela tá nessa série, Ted Levine, que também entrega, mas é aquela coisa eles chegaram na casa da família do Nick, uma mansão surreal, assim, uma família muito abastada, e ela percebe, tá na cara dela, assim, que ela se meteu onde não deveria, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Quando ela olha aquela pintura de todos os membros da família que tem o espaço dela ali, ela olha aquilo e fala, não. Algo de errado não está certo. Meu Deus. Né? Mas assim, como sempre, né, as pessoas não vão embora, porque senão acaba o filme, né, a série. Né? Tipo isso. Ô Max, você ia ficar lá esperando, Max? Ia sair correndo na hora. Gostei. Tipo, rolou um esforço pra gostar, mas no final das contas eu gostei, especialmente por conta dela, da Camila Morrone, que é uma atriz aí que não tem uma carreira cheia de obras, cheia de produções, mas eu espero que ela faça muita coisa e eu espero que ela faça mais terror, porque especialmente o último episódio ali, o último episódio e meio, é absurdo que essa atriz faz, fiquei bem chocado. Você espera que a Camila Morrone faça mais e eu espero que o Adam DeMarco faça menos. É que assim, vou te falar, cara, ele no White Lotus e ele nessa série aqui é a mesma coisa, honestamente, assim. Não é? É verdade. É meio triste, assim. E é meio triste quando tem uma atuação muito intensa, uma entrega muito, sabe, ali, efusiva ali, qualquer coisinha ali do lado. Então, de fato, dá uma disparidade. Ninguém tem o direito de ser overacted. Só um cara, se chama Al Pacino. Esse cara pode fazer o que ele quiser. Se você não for Al Pacino, não funciona. Dizendo isso, vamos continuar na Netflix. Pra fechar, né? A gente falou de um filme, falou de uma minissérie e agora um jogo da Netflix. Insanidade, um jogo interativo que você joga com o celular. Você se conecta à sua TV. É bom lembrar que não são todas as TVs. Tem algumas TVs que são um pouquinho mais antigas, que elas não conseguem fazer esse tipo de conexão, né, Max? Você teve que jogar no computador, né? A minha TV não comportou isso, não. É o Insanidade, e aí você precisa baixar um aplicativo no seu celular, porque o celular da protagonista acaba sendo o seu. E aí é um jogo de apontar pra tela, apontar pro cenário, interagir com o cenário, e aquela coisa de decisão, de tomada de decisão rápida e tal. É uma experiência de uma meia hora, assim, de um estúdio que eu tenho um apreço gigantesco, que é o Night School Studio. Eu já entrevistei uma galera desse estúdio na minha época de UOL lá, com um jogo deles chamado After Party, o jogo que você vai pro inferno, beber com o capeta. Mas eles já tinham entregado 2 jogos de terror, que é o Oxenfree, 1 e 2. Muita gente subestima o Oxenfree, deixou de jogar, mas é jogo de terror altíssimo nível. E esse estúdio foi comprado pela Netflix e a expectativa era, e aí, né? O que eles vão fazer? O que vai acontecer? E eles entregaram essa experiência interativa que eu achei muito legal, muito bem feito, graficamente falando, em especial
muito bem atuado, porque quem dubla são duas grandes atrizes, né? A protagonista é a Zoe Kravitz e a amiga dela que fala com ela no celular é a Sadie Sink. E o zelador, o síndico do prédio, é o Troy Baker, que já é arroz de festa em videogame, né? O cara dubla tudo, assim. Assim, é um elenco de peso, um elenco de renome. E é isso, né, Rômulo? A personagem da Zoe Kravitz... A Ava, ela tá presa num apartamento, numa noite escura. Presa porque tem, tipo, tá chegando um furacão, tornado. E aí ela tá sem energia e de repente ela percebe que ali tem alguma coisa, alguma presença ameaçadora lá no apartamento dela, né? Ela tá sendo perseguida por um assassino e você ali tomando decisão em tempo real, interagindo com o cenário rapidinho e tal, você precisa escapar do assassino e tentar escapar do prédio com a ajuda da sua amiga no celular. Você gostou, Romulo? Eu achei tão legal. Eu gostei porque, pela Netflix não ser uma plataforma exclusivamente de games, eu acho que às vezes eles têm um cuidado de, não vamos fazer um negócio tão pro gamer mesmo, vamos fazer pro cara que tá aqui vendo filme que, pode se interessar. Não, cara, os caras aí, os eventos em tempo real aí, exigem sim que você tenha um certo tipo de familiaridade com videogame. Você acha? Porque assim, é tão intuitivo e é tão simples o gameplay, é só apontar e apertar no celular ali. Cara, eu gostei. Então, mas eu achei de fácil acesso. Eu acho que, não sei se isso aqui funcionaria de porta de entrada pra alguém começar a ter interesse por videogame, mas eu acho que qualquer pessoa curiosa mais vai pegar, vai jogar e muito dificilmente vai abandonar. Eu acho que quem começa vai até o final, porque é muito intenso, assim, não perde tempo, é super bem feito. É legal dizer, Marcão, que tem 2 modos de jogo, né? Tem o modo história e o modo padrão. O modo padrão, ele tem o tempo limite, né? Ali pra você interagir com o cenário e tudo mais. Olha, eu não notei que tinha 2 modos, não. O modo história é sem pressa, assim, você pode ter mais tempo pra explorar o cenário e aí só continua quando você triga, né? Quando você aciona... Triga! Max, vai tomar banho, vai, meu. Deixa eu falar minhas coisas aqui, velho. Muito bom. Você entendeu. Mas depois eu corrigi, eu falei aciona. Eu vivo na internet, eu vou fazer o quê? Bom, enfim, cara, insanidade. Vale a pena, curiosidade. Tem ali a abinha jogos da Netflix, que eu imagino que seja uma das menos exploradas, mas vale entrar lá. Quando saiu, ele tava nos destaques, viu, Max? Fora da aba jogo? Fora da aba jogo. Eu até, na primeira vez que eu vi, eu pensei que era um filme. Aí porque eu vi que era jogo, entendeu? Mas fico feliz do Night School Studio tá fazendo jogo. É isso que eu tenho pra falar, assim. São uns caras muito competentes. Também fica a minha recomendação pra ir atrás do Oxenfree ou então do After Party. Agora, o próximo jogo, Rômulo, é um negócio assim do submundo, é um negócio assim... Não, abri aqui, Max, eu quero. Esse jogo ele foi lançado em 2024 de um único desenvolvedor chamado Mike Klubinica, da Estônia. Se chama Buckshot Roulette. Fez sucesso. E agora, anos depois, chegou o Xbox, só tá disponível no Xbox até o momento, não foi anunciado nem pra Switch, nem pra PlayStation. Imagino que vá ser lançado. O Mike Klubinica, nesse interim, lançou outros 2 jogos, sendo que um deles acabou de sair. É um jogo de tipo um Mario Party da vida, tipo um Mario Party desgraceira, chama Machine Party. Tá fazendo sucesso também, foi lançado em julho de 2026. Em 2025 ele lançou um chamado Split, que parece muito bom também. Não joguei nenhum desses 2. Tô aqui pra falar do Buckshot Roulette, Romulo. E cara... Vamos lá, tô curiosíssimo. É um mal-estar jogar esse negócio. Ele é um jogo de roleta russa. Então assim, já tem uma proposta pesadíssima por si só. Você começa num banheiro de uma boate, você sai do banheiro, caminha por um corredorzinho ali e chega na saleta, onde você vai apostar a roleta russa com uma monstruosidade. Um ser que é uma cabeça toda deformada com os dentes pra fora, assim, e as 2 mãos. E, cara, é altamente estratégico esse jogo. É claro que a questão sorte tá ali também, mas é altamente estratégico dentro da proposta de uma escopeta ali. E aí vai entrar bala de verdade, vai entrar bala de festim, e tem um número de rodadas, e quem é que vai viver? Basicamente é isso. Se você dá um tiro em você mesmo, ou dá um tiro nessa monstruosidade, não quer dizer que você vai morrer necessariamente. Você pode ser reanimado ali na hora, porque você tem uma vida. É como se fossem chances, né? E você tem que vencer as várias rodadas. A coisa vai escalonando porque vão entrando itens na jogada, né? Lembra um pouco o Resident Evil, jogos do Lucas ali, né? No Resident Evil 7, né? Faz sentido. E é tão, assim, opressor e horrível quanto. E os itens, por exemplo, uma algema, você fica, acho que 2 rodadas sem jogar. Tem um item que você consegue ver qual que é a próxima bala, se ela é de verdade ou não. Tem um item que você corta o cano da espingarda e aí dá 2 de dano, dá o dobro de dano.
e depois a espingarda volta ao normal e tal. Então os itens fazem muita diferença. E as cores, todas pastéis. E é uma característica desse game designer. Você pega os outros jogos dele, tem uma direção artística muito semelhante. Mas, cara, roleta russa é uma temática em filme de terror. Eu separei um aqui, que é do movimento francês, cinema extremo, com essa temática de roleta russa. De 2005, chamado 13 Tzamet. Filme preto e branco, muito pesado, indigesto, que gira em torno disso. Fica a minha mais alta recomendação se você tolera esse tipo de desgraceira, tem interesse nesse tipo de desgraceira dentro de ficção. Vale lembrar também do Suicidas, né? O Rafael Montes também, né? Ah, é verdade. Livro de estreia dele, né? Pode crer. Mas, ó, eu acho o Buckshot Roulette, assim, alto nível. Jogaço. Muito bem feito. Muito estratégico. Muito enervante. Muito horroroso, assim. É isso. E tem um multiplayer também. Eu não pude jogar no multiplayer, não consegui jogar com outras pessoas. Todas as vezes que eu tentei, não encontrei ninguém. Então foi só contra esse monstro aí. Mas eu ainda tô preso nesse jogo, viu? Eu não joguei na época, e agora, na versão de Xbox, eu joguei, sim. Pro PlayStation, se não sair, eu vou ter que, né, jogar no PC. Porque eu gostei muito. Inclusive, eu tô olhando aqui no PC, aqui, ó. R$ 9,99. Pelo menos comprar e guardar aqui, né? Temos os 3 últimos assuntos aqui do nosso programa 140. Você vai ficar muito interessado nesse próximo, Rômulo. É um jogo que saiu no PC, também de um único desenvolvedor. Ele tem a produtora dele chamada Tainted Pact. O nome dele é Michael Kozio. A gente já falou de jogos dele aqui no passado. Na verdade, ano passado a gente falou do Flash Made Fear, aquele jogo bem Resident Evil. Esse aqui é o The Skin Stapler, que ele é um jogo que pega esse lance de tantos jogos de terror que colocam você ali para exercer um ofício. Você tem uma profissão no jogo, mas ele intercala com o fato de existir um assassino, existir a vítima e existir o detetive atrás desse assassino. Então você joga tanto com a vítima, que tá ali, por exemplo, trabalhando numa vendinha de cachorro-quente, trabalhando numa videolocadora, trabalhando num banco de sangue. Chega o assassino lá, trucida essa pessoa, você não consegue escapar do Skin Stapler. Pô, me lembrou um pouco Heavy Rain isso aqui. Ah, não, Romulo. Não, isso aqui é muita galhofa. Isso aqui, de novo, terror 80. Tem susto, tem muito gore, mas ele é muito na estética desse estúdio aqui, né, que é uma estética muito de polígono em baixa resolução, PlayStation 1. Né? Estilo Play 1, né? PlayStation 1, né? Muito terror de VHS, com essa coisa desse assassino mascarado, que surge ali no estabelecimento comercial, confronta a sua vítima, ataca o terror na vítima e depois trucida e chega o detetive Dick, que é o clássico detetive de filme policial dos anos 70, anos 80. Ele parece o cara do Heavy Rain. O cara do Heavy Rain também é bastante genérico, né? É o Shelby, né? É um dos personagens. Nesse sentido, com o sobretudo bege, cigarrilha, é tudo, é o pacote completo, mas ele é sisudo, casca grossa, assim. Ainda mais que ele tá com um parceiro novo, o chefe dele falou, não, você vai ter que ter o parceiro, precisa pegar esse cara logo. E esse detetive, ele é uma lenda na cidade, né, porque ele já pegou outros assassinos no passado, e ele tá pra se aposentar, é tudo muito clichê, mas muito funcional. Esse é com certeza o melhor jogo desse estúdio. Dá pra perceber, assim, claramente que o maluco é muito apaixonado por terror 80. Entregou uma experiência que pega o que tá em voga hoje em dia, que são esses jogos de terror que você exerce uma função. São uns minigames super divertidos, tá? Tem lá você trabalha numa pista de boliche, tem que limpar a bola de boliche, tem que meter higienizar o sapato, ou então fazer o cachorro quente em todas as etapas, rebobinar fita na locadora. Assim, achei ótimo esse jogo, de verdade, assim, baita experiência de terror, com um humor muito duvidoso, que também cabe, com um humor característico dos filmes de terror dos anos 80, que pode ser ofensivo, mas também tem uma certa ingenuidade por ser uma mera homenagem. Interessantíssimo. Ó, The Skin Stapler, disponível no Steam, tá em promoção até o dia 20 de agosto, R$ 31,99. Infelizmente não tem texto em português brasileiro, né? Então é só texto em inglês. E eu vou te falar, assim, não tem uns quebra-cabeças mirabolantes, mas a parte de detetive, que você tem que tirar foto na cena do crime e tal, encontrar uns itens, tem alguma coisinha ou outra ali que pode ser que dê uma empacada, mas funciona muito bem. Criou uma dinâmica muito funcional no jogo. Então é isso. Vamos agora pro penúltimo assunto, que é o outro jogo também, que você tem uma história para contar desse jogo, né, Maxon? Você recebeu uma mensagem diretamente dos desenvolvedores, né, cara? Lá pelos idos de 2015, eu joguei um jogo, um point and click de terror chamado Tormentum Dark Sorrow.
entrei em contato com o pessoal do Oh No Studio, que é uma dupla de desenvolvedores da Polônia, e os caras foram super legais, me mandaram um jogo e tal, e tava aqui na expectativa pelo Tormentum 2, tipo, tantos anos depois, e nem deu tempo de eu ir atrás deles, que eles vieram falar comigo. Oi, Maxon, a gente lembra que você gostou tanto do nosso jogo, agradece ter espalhado a palavra aí do Tormentum, e tá aqui, ó, o Tormentum 2, que a gente levou 8 anos pra fazer, a gente espera que você goste. Cara, chorei, né? Chorei largado ali. Olha, que maravilha. Quando você olha a estética desse jogo, eles amam o Giger, né? Que não é possível. Não, cara. Mas mais que o Giger, eles amam um pintor polonês chamado Zdzisław Beksinski. Quando eu vi esse cara que você me mandou, esse nome desse pintor, as imagens que ele faz, né, que ele produz, que ele pinta, a arte dele, cara, já tá no meu desktop aqui. Eu já coloquei no fundo de tela, já, porque, mano, é muito maravilhosa de linda, cara. Mas o cara, assim, é absurdo, e o que eu posso dizer é que, tipo, esse jogo ele é a parte do primeiro Tormentum, você não precisa ter jogado o primeiro pra jogar esse. Ele tem uma questão futurista que eu fiquei bastante chocado quando comecei a jogar, porque o Tormentum é um jogo medieval. Assim, Dark Fantasy em todos os aspectos. Aliás, cada tela, cada cenário é uma obra de arte por si só, no nível de detalhes no desenho ali, é surreal. Ele não é um point and click cabeçudo LucasArts, ele é um point and click muito mais palatável, digamos. Mas ainda assim é um jogo que você controla uma retícula ali e vai clicando nas coisas. Não é tipo o point and click da Telltale, que você controla o personagem e tal. Ele é muito em cima de quebra-cabeças, de usar os itens, conversar com os personagens. Em momentos você toma decisão aqui e ali, é pontual, não é muita coisa não. É um jogo de umas 10 horas de duração. E aí ele traz esse elemento que, ao contrário do primeiro Tormentum, é uma coisa meio cyberpunk. Então você tem um game designer ali, um cara que desenvolve mundos virtuais. Num futuro muito distópico, muito horrível, assim. E aí logo ele se vê envolto nessa realidade medieval, desgraceira pura, que aí sim remete diretamente ao primeiro Tormentum, só que aí tem todo esse pano de fundo, tem essa coisa metalinguística, tem essa coisa de jogo dentro do jogo, etc e tal, que leva a história para um caminho completamente diferente do primeiro jogo, que era aquele personagem que começa encarcerado, perdeu a memória, etc. Mas em termos de jogo em si, é muito semelhante ao primeiro Tormentum, o que para mim é um deleite. Mas assim, o que sobressai tanto nesse quanto no primeiro jogo é a arte. Ou no estúdio aqui, essa galera, assim, eu sei que eles homenageiam Giger quanto o Zdzisław Beksinski aqui, mas os caras, eles entregam uma arte muito marcante também, muito deles também, e que pra mim é um negócio assim que, tipo, 8 anos pra fazer esse jogo, dá pra entender, assim, porque é muito detalhe. Caprichado. Não tem muita animação, não tem muita movimentação ali, mas tem tanta profundidade no próprio desenho em si, tanta bizarrice, tanto personagem grotesco, tanta monstruosidade, assim, e os diálogos muitas vezes sem pé nem cabeça, é uma coisa meio profética, uma coisa meio de adoração a deidades, divindades, cara, é absurdo, assim, é jogão. Próprios os quebra-cabeças, onde você usa os itens também, vai pro lado do absurdo completo. Raras vezes eu fiquei usando um item em vários lugares, a força bruta que chamam. Tipo, tá empacado, não tem a menor noção do que tem que fazer, fica usando tudo em qualquer lugar. Uhum. Raras vezes eu fui nessa linha, ou seja, não é um point and click difícil. Sim. Fica a minha mais alta recomendação, só disponível no Steam, muito bem traduzido para português brasileiro, tem bastante texto, prestar atenção no texto, ler é primordial, assim, não faz o menor sentido jogar isso aqui sem ter esse aprofundamento, né? Não vai muito pra frente. Eu não vou dizer que é necessariamente uma crítica, mas é aquilo, em termos de gameplay, ele é o primeiro jogo, assim. Foram todos esses anos para desenvolver a arte e o mundo de jogo, né? E todos esses personagens, e todas essas histórias, e todos esses itens quebra-cabeças, porque o gameplay é bastante básico, né? Assim como o primeiro Tormento. Chegamos ao último e a cereja do bolo. Você fica com esse papo de cereja de bolo, pra mim tem muitas cerejas nesse bolo pútrefo. Essa cereja aqui, meu amigo, essa aqui é perigosa, hein? Eu tô falando de bolo, de comida, de glutonismo e do filme chamado Insaciável, Maxon. Está nos cinemas e nós assistimos e eu gostei, assim, eu tô muito satisfeito com o cinema de terror
atual, cara, assim, os temas que eles estão trazendo, são temas muito contemporâneos, né, cara? É muito pertinente para os momentos. A gente vive essa maluquice das canetas emagrecedoras e tem um filme Sim. que aborda isso, é claro, com a sua própria alegoria, porque essa diretora roteirista, Natalie Erica James, já fez isso no passado, inclusive com seu filme de estreia. Para mim é o seu melhor filme até o momento. O Insaciável é o terceiro longa dela. Mas o Relíquia Macabra, de 2020, é um filme tão impactante, tão perturbador, tão potente, que eu acho que tanto o Apartamento 7A, que mostrou que ela consegue lidar também com uma franquia, digamos, não dá pra chamar Bebê de Rosemary de franquia, mas, né, com uma obra consagrada. Tem filme, tem livro, né, tem até minissérie. Mas sobre lidar, eu gostei, a gente falou muito bem do Apartamento 7A aqui, né, Romulo, de 2024. Sim. E agora ela volta a fazer de novo o que ela fez no Relíquia Macabra com o Insaciável. O nome em inglês é saccharine, né? Que na verdade é um tipo de adoçante, sacarina, né? E tem tudo a ver, porque a gente acompanha ali a história da Hannah. Ela é feita pela Midori Francis. A personagem, ela tem descendência japonesa, né? Eu nunca tinha visto essa atriz. Pelo que eu tô vendo, ela dublou coisas, ela fez série de TV, fez curta-metragem. Parte mais admirável desse filme é uma atriz aí que tá em formação, uma atriz que tá tentando encontrar um espaço e que se encontrou com essa grande cineasta para protagonizar um filme difícil, com uma temática muito difícil, com momentos muito difíceis de atuação, e ela é destaque. Sim. Eu acho que tem muita coisa boa nesse filme, mas eu reforço que foi o que eu menos gostei dessa diretora, porque o elemento sobrenatural desse filme, como ele é colocado, eu não acho tão eficaz quanto toda a parte mais pé no chão, digamos assim, né? E aí diz muito respeito à atuação dela, e essa coisa da busca incessante pelo corpo ideal, pelo culto à magreza. E aí, no caso, não é uma caneta emagrecedora, mas é uma pílula mágica que você toma e aí você emagrece. E ela, por estudar medicina, ela tem esse conhecimento. É isso. Ela não é uma pessoa leiga, né? Ela é estudante de medicina, ela tem as amigas dela lá. E assim, ela tem uma paixonite, né? Pela professora da academia, instrutora da academia, e aí tem de novo essa coisa da adoração pelo corpo perfeito. Uma coisa interessante é quando ela começa a tomar essa pílula, que ela começa a fazer, porque ela também está sem dinheiro, estudante de medicina, mal consegue pagar o apartamento, tem uma relação difícil com os pais, que fica claro, especialmente com o pai. Ela consegue enxergar essa presença, tá ali assombrando ela, em reflexos convexos. Eu achei isso muito curioso. No próprio pôster do filme tem isso. E isso tá, assim, é uma coisa assim escancarada sobre como você se enxerga de forma deturpada, deformada, né? E nessa ideia de que você nunca vai se satisfazer com a sua imagem. A parte de pessoas que sofrem desse tipo de patologia, bulimia ou... pessoas, elas têm uma visão dessa maneira, que aparece nessas plataformas que refletem essa entidade maléfica aí do filme, né? Elas têm uma visão totalmente distorcida, elas podem estar pesando o mínimo que pode ser pesar para viver, para continuar viva, mas ainda assim elas continuam se sentindo como se estivesse acima do peso, como se tivesse algo deformado, como se fosse algo horrível, né? E é uma patologia muito mais psicológica até do que física, né? O físico é o resultado da patologia psicológica. Mas aí tem toda a questão de fora, a questão de você ser bombardeado o tempo todo com estímulo, Sim. no entretenimento, e por aí vai. É difícil você ficar alheio a esse estímulo, né, a tudo isso que acontece ao redor aí na vida real. E a gente tem visto filmes com essa temática que vão para lados muito distintos, mas que entregam uma experiência igualmente impactante. O próprio Substância, o próprio Amei Irmã Feia. Tem até se cunhado aí na internet o termo beauty horror. Eu acho que cabe, eu acho que funciona, né? Não necessariamente um body horror da vida, mas é algo mais específico. Você não gosta desses termos novos, agora esse aí você gosta? É porque faz sentido. Vai mesmo. Então, não é que eu não gosto, eu acho que tem que ter um propósito, né? Esses filmes vão se encaixando num propósito. Cara, assim, eu sou muito fã dessa diretora, eu acho absurdo ela entregar isso. Eu acho que nesse filme ela excedeu um pouco, assim, eu acho que daria pra ter dosado e ser mais focado e pra ser mais intenso, porque eu senti que o filme é acelerado, é muita coisa, apesar de ser um filme longo, não precisava de querer abordar tantas questões dentro dele. Especialmente a questão sobrenatural, que pra mim acabou sobrando e que poderia ser a parte mais eficaz, assim como foi no Relíquia Macabra. O Relíquia Macabra lida com Alzheimer.
Então, assim, quando você tem essas questões mais ou menos próximas a você, acaba afetando mais ou menos, evidentemente. Mas, de qualquer forma, como o sobrenatural tá atrelado a uma obra e a outra, na minha opinião, evidentemente, funciona melhor no Relíquia Macabra. E também tem a questão de ser o primeiro longa da cineasta, né? O que foi muito impactante pra mim. O primeiro longa dela ser o Relíquia Macabra é tipo o primeiro longa do Ari Aster ser Hereditário e o primeiro longa do Robert Eggers ser A Bruxa. Mesmo nível. Meu Deus. Relíquia Macabra A última cena ali, Maxon, quando ela vai acontecendo, né? Eu já sabia. Eu falei, gostei. Não, mas eu também gostei. Eu não gostei tanto quanto o Apartamento 7A e Relíquia Macabra, mas eu gostei. E eu gosto dela tá aí fazendo mais filme de terror e ter, assim, abraçado uma jovem atriz com muito potencial e que eu acho que a gente vai ver muito ainda aí. Porque, querendo ou não, cara, ela tá em todas as cenas quase, né? Ela é a questão, ela é a protagonista. Todo o elenco de apoio é muito bom também. Acho que cabe pontuar, especialmente a amiga dela, que é a Josie, vivida pela Danielle MacDonald, que eu tava com ela na mente por conta de um filme que eu assisti que, assim, eu achei arrebatador, que é o Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria. E ela fez aquela minissérie também, O Inacreditável. Tipo, é muito bom, assim, nesse aspecto. Natalie Erica James é uma baita diretora de ator, de atriz, de elenco, assim. Vale a pena ir atrás da filmografia dela. E eu fiquei muito feliz que o Insaciável estreou no cinema. Então é isso, Max. Chegou a melhor parte do programa. Começa agora, Ágora Profana. Temos aqui 2 comentários do nosso último programa. Comentário da querida da Guacira da Silva. Tava sumida, hein, Guacira? Fico feliz de te ver aqui. Boas dicas, valeu! Agora eu quero saber se você jogou, assistiu algumas das nossas dicas, né? Porque no programa passado foi muita coisa. Foi mesmo, cara. Obrigado, Guacira da Silva. Volte sempre. A gente agradece a sua presença aqui. Então temos Kelly Regina aqui, ó. Comentários femininos, hein? Muito bom, muito bom. Obrigada pela dica. Gostei muito do filme do Hipopótamo. O Maxon também gostou. Não. Assim, o fato de ter um filme de ataque animal de hipopótamo eu gosto. Tá bom. É isso, é o ponto. Não isso. Foi que eu fiquei conversando. Aliás, queria mandar um salve, cara, pra todo mundo aí que teve no último dia 8. Aí em São Paulo, a gente teve um encontro muito legal, né, Marcos? Encontramos pessoas queridíssimas. Muito. Que não víamos há muito tempo. Foi muito legal, um churrascão ali, com retro games. Levaram arcade, teve cachorro, teve criança, teve churrasco, teve videogame velho. E pessoas queridas, cara. Queria muito agradecer ao Fabão aí pelo convite. E foi maravilhoso. O André, que foi a casa do André, né? No apartamento do André, lá no salão do André. E tive a oportunidade de buscar o Maxon na casa dele, conhecer a Bisteca, conhecer o Fox. Exatamente, cara. Ali vi a Vanessa também, queridíssima. Foi muito especial. Foi muito bom. E pra falar aqui, né, a gente tava falando de filme de hipopótamo, comentamos nesse encontro aí, o Marcos falou, não, porque o hipopótamo é bom. Você foi, não, eu acho que assim, vamos... Eu acho que a meia hora final do filme tem seus pontos, mas leva muito tempo até chegar lá. Eu não quero ver só meia hora de filme, senão eu vejo só meia hora de filme, quero o filme inteiro. Eu acho que até lá, e ele faz muito, muito semelhante ao que a gente já viu naquele filme de Crocodilo, de 2007, do grande Greg McLean, que aqui tem a tradução horrível de Morte Súbita, mas é um grande filme de ataque animal de crocodilo e é muito semelhante à construção, só que o outro filme faz de uma forma muito mais eficaz, né? Esse aqui, o mistério fica de uma maneira boba, mas ali nos momentos finais, trecho final, eu gostei. Só que é um filme de ataque animal de hipopótamo que ele não faz nada de muito especial, né? Infelizmente. Sim, ela continua aqui, ó. Já desses mais grandiosos de Tubarão, nem tanto. Teve uma porrada de filme de Tubarão, hein, gente? Eu quero falar daquele dos soldados, o Besta do Mar, um filme de guerra, os soldados à deriva com o tubarão. Queria falar desse, a gente tá devendo esse. Já Evil Dead Burn dificilmente me decepcionaria. Sou uma pessoa simples. Se tem demônio, monstro, fantasma ou bizarrice, estou satisfeita. As pessoas simples, ô Kelly, elas são mais felizes, viu, cara? É isso mesmo, você tá certíssimo, cara. E o filme me fez rever a série Ash vs Evil Dead. Acho que talvez porque ambos tentaram expandir a mitologia. O Maxon... O Rômulo não viu ainda, viu, Kelly? O Maxon sempre fala... Pode tacar o terror. Sempre fala da série, eu ainda não vi, Nossa, entendeu? Eu amo a série, amo. Eu fiquei muito triste quando cancelaram, da mesma maneira que eu fiquei muito triste quando cancelaram a série do Chuck. E as 2 séries foram 3 temporadas, e que as 2 séries foram canceladas no auge, porém... Eu sei que o Don Mancini vai dar continuidade naquele final com o filme.
E já pelo que a gente tem visto aí, né, da franquia Evil Dead e pelo próprio Bruce Campbell, né, aí não. Sim. Já tem o Evil Dead novo anunciado, né, o Evil Dead Wrath, que vai ser antigo, vai ser de época, vai se passar em 1972 e com previsão de estreia para 2028. O diretor é um camarada chamado Francis Gualupi. Eu não conheço o que ele dirigiu, ele tem vários curtas-metragens, fez clipe musical, dirigiu em 2023 um longa chamado A Última Parada do Arizona, que não me parece um filme de terror, porém tem um ator que eu amo de paixão no elenco, que é o Richard Brake. Mas aí, ó, eu assistiria esse filme aqui antes, só pra saber qual é que é, apesar de não ser um filme de terror, né? O próprio Morte do Demônio em Chamas, o Sam Raimi ficou apaixonado pela Infestação, e foi daí que rolou o convite, né? O diretor do Evil Dead Rise tomou a franquia pra si, né? O Morte do Demônio Ascensão, o Lee Cronin, que inclusive foi produtor executivo desse Evil Dead novo, ele já tinha uma carreira de filme de terror, né? Nada muito significativo, mas ele já tinha dirigido um filme chamado The Hole in the Ground, de 2019, que é interessante, vale a pena assistir. E a Kelly aqui, ela continua dizendo que vai ver Undertone de novo também, sabendo dessa informação sobre ser a casa onde o diretor cuidou dos pais. Adoro ver um filme bom, né, por entre parênteses, repetido. Pô, ver filme repetido é lugar comum aqui entre nós, né, Marcos? É verdade. O Undertone eu não sei se eu vou assistir de novo tão cedo, não, honestamente. É que você ficou... Não, eu quero distância desse. Mas obrigado, viu, Kelly, pelo comentário. E ó, todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que acompanha a gente, que conversa com a gente, muito obrigado. A gente se encontra no próximo Gente Morta. Beijo, beijo, tchau. Beijo, gente.